Olá pessoal, boa tardinha, né? O dia tá terminando e aí a gente veio aqui gravar um vídeo aqui bem rapidinho. Espero que todos estejam bem, né? Sejam muito bem-vindos aí, bem-vindos os dois inscritos no canal, que você possa aqui receber muito mais na sua vida, né? Com o meu testemunho, com tudo que eu tenho vivenciado, já vivenciei na minha jornada aí com o Senhor Jesus. Então seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nossas reações com relação à ação do outro, né? E essas reações elas vão envolver sentimentos. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que esses sentimentos eles causam, né? Se eles causam mais liberdade ou se eles aprisionam, né? Ou se eles tiram o sossego. Um exemplo, né? Qual a sua reação quando você recebe uma crítica? Né? Pare para pensar aí um pouquinho. E qual a sua reação quando você recebe um elogio? Qual sentimento você tem? Né? E como que esses sentimentos eles vão influenciar no decorrer do seu dia? Né? Quando você recebe uma crítica, aquilo fica ali na sua mente, fica empatando o teu dia todinho, você fica com muita raiva, né? Como lidar com as críticas, né? E também como lidar com os elogios. Eu acredito assim, pessoal, que depende muito de como você está se conhecendo. E que tudo que a gente tem que estar sempre buscando é equilíbrio, né? Então, quando você busca equilíbrio nos teus sentimentos, você começa a ter resultados de equilíbrio nas suas palavras e nas suas ações. Então, a maneira que o outro ele vai agir com você ou reagir, você não vai ter controle. Mas você pode, buscando o Espírito Santo, né? Como eu sempre falo aqui, você pode ter o domínio próprio por meio do Espírito Santo, para que assim você possa saber como você vai equilibrar aí as emoções em você. Como que você vai vencer uma raiva na hora de uma crítica, na hora de um constrangimento, né? Como é qual vai ser a sua reação? E se isso vai impactar de tal maneira o teu dia que o teu dia não vai render, né? Eu falo que antes eu era muito assim, de que eu ouvia uma crítica, aquilo assim para o meu dia, dificilmente eu conseguia produzir, porque ficava pensando, né? Mas quando a gente vem para Cristo, isso muda, né? A gente pensa em Cristo, a gente pensa, para que eu vou estar pensando nisso, né? Se Jesus quer que eu pense em outra coisa. Então, a sua mente ela já vai criando um outro olhar e um outro pensar sobre a crítica, por causa de Cristo, né? Porque se você for olhar para você mesmo e dizer assim, eu vou ficar com raiva mesmo, os sentimentos são meus, o dia é meu, a produtividade é minha, mas quando você olha e vê que há um propósito em tudo que você faz, você começa a não aceitar a raiva, a tristeza, a frustração. E a maneira que o outro te trata não deve atingir a forma que você trata o outro, né? A forma que você trata o teu próximo tem a ver com você, com os teus princípios. Porque assim não, aquela pessoa ela vai perceber que a forma que ela te trata, que ela faz algo com você, muda você. Então ela já vai querer usar aquilo ali em favor dela. Você tá entendendo? Ela já vai querer usar aquilo ali, poxa, a fulana fica com raiva quando eu faço isso com ela, então eu vou fazer mais vezes para ver ela sempre com raiva. Você tá entendendo? Então aquela pessoa ali, ela já vai observar o teu comportamento. E aí eu lembro que eu, assim, né, sinceramente eu não queria nem saber, né, se o outro ia observar meu comportamento, né, tava nem aí.
o que eu queria mesmo era mostrar mesmo que eu estava chateada. E aí a gente, buscando na palavra de Deus, a gente aprende que não é por aí o caminho, né? E o quanto que a palavra do Senhor, ela nos molda, né? Nos faz ter um outro olhar. Então vamos lá, a gente falou um pouquinho sobre críticas, sobre a ação das pessoas, reações das pessoas, né? Com relação a nós. E agora a gente vai falar um pouquinho com relação a elogios, né? Como que nós, o que a gente sente, né? O que eu sinto quando eu recebo um elogio. Primeiro eu fico muito feliz, né? Fico muito grata, assim, a Deus, porque a gente sabe que um elogio, ele não vem do nada, né? Para você receber um elogio, você se esforçou muito, para que ali, naquela hora ali, você recebesse. Ele não veio assim facilmente, né? Então, primeiro pensamento, primeiro sentimento é alegria, né? É satisfação. E o segundo é você pensar, poxa, eu posso ser melhor. Eu vou me esforçar para ser melhor, né? Porque eu recebi ali um olhar, alguém não que a gente precise que alguém veja, mas quando alguém vê, a gente percebe que a gente pode estar, que a gente deve continuar ali, né? Melhorando ali naquela parte. Porque você recebeu ali um resultado, né? E é favorável, então isso traz mais vontade de querer crescer, de querer desenvolver, de querer conquistar. Mas como lidar com isso, né? Porque o elogio também ele pode trazer o comodismo, né? Eu lembro que eu às vezes eu me acomodava muito quando eu recebia um elogio, tá bom até aqui mesmo, né? Eu já ficava já. E hoje em dia não. Hoje em dia eu já vejo que a gente pode ir além, que a gente pode melhorar mais ainda, né? Porque aquele elogio veio ali de um esforço, veio ali de uma dedicação. Então o que você pensa? Poxa, vou me dedicar mais, vou me esforçar mais. Não vai buscar o comodismo nos seus comportamentos, né? Porque o comodismo todo dia ele bate na porta, né? Você é muito mais, digamos assim, é muito mais cômodo, muito mais simples, fácil, não simples, né? É muito mais fácil se acomodar, mas os resultados, eles também não vêm, né? Aquilo que você ali está almejando, aquilo que eu estou almejando, né? O resultado ali depende muito das minhas ações, do meu empenho, tá bom? Então, não deixe, né? Não deixe que a ação ou reação do outro mude a sua ação e a sua reação. Tá bom? Não permita isso. Guarde tudo que a gente deve guardar, guardar o nosso coração. Né? Então, uma boa noite, né? Daqui a pouco vai estar noite. Um bom fim de tarde para nós. E até o próximo, né? Próximo vídeo. Se assim o Senhor Jesus nos permitir. Até mais.